Paz do Senhor, amados, aqui quem vos fala é o servo de Cristo e neste vídeo falaremos sobre a inveja. A inveja é o pior sentimento que uma pessoa pode ter, como está em Provérbios, o capítulo 14, o versículo 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja faz mais mal para o invejoso do que para o invejado. Passando para Êxodo, capítulo 20, onde estão contidos os 10 mandamentos, e no versículo 17 fala sobre a cobiça. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A inveja, meus amados, entra em nossos corações quando nós passamos a cobiçar as coisas alheias, mas quando nós somos gratos àquilo que Deus nos deu, a inveja não encontra lugar em nossos corações. Portanto, vigiemos. Passaremos para Gênesis, capítulo 4, o primeiro homicídio da história da humanidade, a história de Caim e seu irmão Abel. Irei recitar os versículos, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3, que está escrito: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Amados, a ira por si só não é pecado, mas nós devemos contê-la, devemos refreá-la. No Salmos 4, versículo 4, está escrito: Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Quando está falando sobre coração, aqui quer dizer mente. Em Efésios, capítulo 4, versículo 26, está escrito: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Amados, como eu já falei, a ira por si só não é pecado, mas quando nós consumamos aquilo que estávamos maquinando em nossos corações, aí nós estamos pecando e dando lugar ao diabo. Portanto, devemos vigiar, como está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Falaremos sobre a inveja do Sinédrio em relação a Jesus. O sumo sacerdote, os saduceus e fariseus, eles tinham inveja de Jesus por conta das multidões que o acompanhavam e dos sinais e maravilhas que ele operava e também da sua extraordinária sabedoria. Mateus capítulo 27, o versículo 17, está escrito: Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Versículo 18, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Entretanto, amados, a morte de Jesus foi o plano de Deus para nos resgatar do império das trevas. Em João capítulo 3, o versículo 16, está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entretanto, o Sinédrio passou a invejar os apóstolos, isso posteriormente à morte e ascensão de Jesus aos céus. Em Atos capítulo 5, versículo 17, está escrito: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. O versículo 18, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Eles tinham inveja dos apóstolos e queriam calar os apóstolos porque eles estavam pregando a salvação que somente se encontra em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, no versículo 29 está escrito: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 4, está escrito: Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? A inveja é um sentimento pior do que o furor e pior do que a ira.
Como eu disse anteriormente, Jesus se entregou por vontade própria para concretizar o plano da salvação. Entretanto, os apóstolos foram martirizados, muitos deles, por conta da inveja. Como eu acabei de citar, Provérbios 27, versículo 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Passaremos agora para Gálatas, capítulo 5, o versículo 25, que está escrito: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amados, muitos de nós estão apenas com falácias, se dizendo espirituais, mas não agindo como tais. Devemos agir de acordo com a fé que nós professamos. Falaremos agora sobre Mateus capítulo 7, o versículo 7, que está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Entretanto, quantos de nós não estamos recebendo aquilo que estamos pedindo para Deus? E Tiago capítulo 4, versículo 2, responde a esta questão, e está escrito: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. O versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como eu citei, Mateus capítulo 7, o versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, porém Tiago capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Devemos alinhar a nossa vontade com a vontade perfeita e soberana de Deus, e não pedirmos coisas apenas para satisfazer, para saciar os nossos deleites e concupiscências. Em Tito, capítulo 13, o versículo 13 está escrito: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Entretanto, em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 1 está escrito: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Agora, amados, falaremos acerca da inveja que muitos de nós sentimos em relação aos perversos que praticam as suas perversidades e estão prosperando. Parece que tudo está em favor deles, tudo que eles colocam a mão está prosperando. Porém, a Bíblia nos alerta para não invejarmos essas pessoas, porque se elas não se arrependerem, o fim delas será conforme as suas obras. Em Provérbios, capítulo 13, o versículo 31, está escrito: não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. O versículo 32, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios capítulo 24, versículo 19, está escrito: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos. O versículo 20, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. E também no Salmos 37, o versículo 1, está escrito: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O versículo 2, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Também, amados, iremos falar sobre a vaidade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4, está escrito: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, até mesmo a destreza em obras. Então devemos tomar cuidado, amados. Em Romanos capítulo 13, o versículo 13 está escrito: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. O versículo 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Devemos nos revestir de Jesus e não vivermos com contendas e ciúmes. Devemos ser exemplo para as pessoas que estão dormindo, nós que estamos acordados, nós que somos espirituais.
Em Tiago, capítulo 3, versículo 13, está escrito: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Muitos de nós nos julgamos sábios e inteligentes, porém não somos praticantes da palavra. Somos tão somente ouvintes. A verdadeira sabedoria está em praticar aquilo que nós aprendemos. Tiago, capítulo 3, o versículo 14 está escrito: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glories disso, nem mintais contra a verdade. O versículo 15: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Amém, meus queridos? Devemos tomar cuidado. Existe a sabedoria mundana e a inveja está relacionada a isso, mas nós devemos nos revestir da sabedoria que vem lá do alto, como está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Amém, meus queridos? E terminarei com Tiago, capítulo 3, o versículo 16, que está escrito: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Revistam-se de Jesus e tomem cuidado com a inveja, contentem-se com aquilo que Deus os deu. Que Deus abençoe a todos os irmãos que assistiram este vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.